Ei, meus amores, tudo bom com vocês? Na nossa aula de História e Geografia hoje nós falaremos sobre como foi a chegada, o início do século XX no Espírito Santo. Vamos lá? O início do século XX é marcado por muitas mudanças. Naquele momento, os negros estavam muito revoltados no Espírito Santo. Os quilombos eram locais onde os negros fugiam dos maus tratos dos seus senhores, resistindo à escravidão. Eles se localizavam nas matas, certo? E abrigavam homens, mulheres, crianças. As autoridades organizavam guerrilhaças de caça, exatamente para ir atrás destes negros que na época eram fujões, ok? Em algumas cidades do Espírito Santo, como São Mateus, Serra ou até em Itapemirim, ocorreram várias e frequentes revoltas desses escravos. Era uma verdadeira cena de guerra. Negros sendo mortos, torturados, apanhando, líderes sendo até enforcados. Chico Prego, por exemplo, ele era um líder e foi enforcado depois de ter participado da insurreição do Queimado na cidade da Serra. Chico Prego e outros líderes, como Elisário Carlos, João da Viúva, também queriam muito a liberdade para todos os escravos. Eles lutavam para isso. 2 desses líderes conseguiram fugir, porém Chico Prego e João da Viúva não conseguiram e foram enforcados. O fim da escravidão chegou e, com isso, ajudou a proclamação da República. Os grandes fazendeiros tiveram que libertar seus escravos. Acabaram ficando sem a mão de obra gratuita. Eles não gostavam muito da Lei Áurea, que foi a que decidiu pela libertação dos escravos. Em sua maioria, apoiaram então o golpe de 15 de novembro de 1889, que pôs fim ao Império, fazendo surgir assim a República. Uma grande parte da população brasileira não entendia sobre o que estava acontecendo no instante em que o Brasil deixava de ser império e passava a ser um país republicano. Exatamente porque essa mesma população não havia participado da mudança do sistema político. A província do Espírito Santo se tornou Estado do Espírito Santo, governada pelos ricos fazendeiros, denominados coronéis. Eles controlavam os votos, que não era secreto. Em seus currais eleitorais, nascia assim uma república de coronéis, que iria se manter pelos mais de 30 anos seguintes. Afonso Cláudio, um dos fundadores do Clube Republicano de Cachoeiro de Itapemirim, assumiu o governo durante o tempo de 1889 a 1890, provisoriamente. O século XIX ia dando adeus, se despedindo para a chegada do século XX. Pelo mundo, multiplicava-se a indústria com novas máquinas, várias invenções, automóvel, avião, o telégrafo, o telefone, entre outras coisas. O aço, o petróleo, o dínamo, a eletricidade iam aparecendo e transformando países, cidades e paisagens. Bom, o Espírito Santo dependia unicamente da economia do café. Por isso, ele foi considerado um dos estados mais pobres do país. Porém, nos primeiros 30 anos da República, os políticos vão dar os primeiros passos para colocar o Espírito Santo dentro da modernidade. Entre tantos nomes ilustres, destaca-se para os governadores Muniz Freire, Jerônimo Monteiro e Florentino Avidos. O Espírito Santo ia se modernizando de fábricas em fábricas. Fábricas de meia, de cimento, papel, óleo vegetal, tecido. Em Cachoeiro, uma usina hidrelétrica vai ser construída no Rio Fruteiras, gerando energia para as fábricas que surgiram. Lembrando que essa foi a primeira hidrelétrica do Espírito Santo. Lá chegou luz primeiro, em Cachoeiro de Itapemirim. Outras 2 foram construídas no Rio Jucu para atender a cidade de Vitória. Ambas construídas no governo de Jerônimo Monteiro. Os bondes chegaram. Ele era o transporte urbano, trazendo consigo o som inconfundível de moedinhas tilintando nas mãos dos trocadores.
Nas ruas das principais cidades começaram a circular os primeiros automóveis. A capital Vitória se vestiu com roupas novas. Um parque foi construído no meio da cidade, Parque Moscoso. Teve a construção também de um lindo teatro, Carlos Gomes, foi criada a Faculdade de Belas Artes. O Porto de Vitória foi ampliado, recebendo novos equipamentos e melhorias. Infelizmente, chegavam-se também as doenças, cólera, varíola, tifo, que tiraram algumas vidas. Começaram a ser combatidas através de um amplo programa de saneamento e limpeza pública. Mas estradas, cortando ao meio as montanhas ou espalhando poeira pelos vales, vão unir as cidades do Espírito Santo a outros estados. Trilhos eram colocados nos dormentes de madeira e por eles iriam correr os vagões da Maria Fumaça, essa que você está vendo aí na foto, pela estrada de ferro Vitória, Minas, aberta em 1904. Era um pequeno trecho a partir do Porto de Vitória, mas o principal objetivo era transportar o café para a região ao longo do Rio Doce. Para tudo isso acontecer, o Brasil acabava fazendo empréstimos com bancos de países ricos. O dinheiro do café era para transformar o Espírito Santo. Ligando para sempre diversas regiões do estado, pontes foram erguidas. Diretamente da Alemanha, chegou a estrutura das 5 pontes, mais tarde conhecida como Florentino Avidos. Ela é essa ponte aí que você está vendo, e ela faz a ligação por terra entre a Ilha de Vitória e as terras continentais, que é a nossa cidade de Vila Velha. Também houve cuidado com a educação, novas escolas foram construídas e outras reformadas, aumentando seu número e ampliando o acesso ao ensino para muitos alunos. O sistema de saúde pública também recebeu atenção. Os governos do período promoveram a vacinação contra a varíola. Fizeram também uma reforma no Hospital da Misericórdia, atual Santa Casa da Misericórdia. E assim, nós terminamos a nossa aula falando sobre o início do século XX. Muito legal, né? Conhecer a história de como as coisas surgiram no nosso estado? Bom, não se esqueçam, escreva seu nome nos comentários. Qualquer dúvida, mande para a escola. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.